Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e graças à bondade de Deus, à sua misericórdia, é que nós estamos aqui reunidos mais uma vez para orarmos juntos. Irmãos, o Senhor trouxe uma palavra que falou muito ao meu coração e Ele me pediu para que eu transmitisse essa mensagem para todos vocês também. E a palavra de hoje vai tocar a sua alma de uma forma tão poderosa que, se você crer no poder de Jesus, todas as suas feridas serão saradas. Amém? E se você está entrando aqui pela primeira vez, saiba que você não está sozinho. Existem milhares e milhares de irmãos que vão orar junto comigo e com você pela sua família, pela sua saúde, seu trabalho e tudo o que você precisar hoje, tá bom? Então digita aqui nos comentários o seu primeiro nome e o seu pedido de oração, porque eu creio que essa nossa corrente vai mover o mundo espiritual e chegar ao coração do Pai. Então se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação, porque eu quero te encorajar diariamente, fortalecendo você na palavra de Deus, porque aqui eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento que você pode ter com o Senhor e mudar a sua vida, tá bom? E para nós começarmos o momento de oração de hoje, eu quero ler com você um trecho da primeira carta do apóstolo Pedro, em que ele cita uma profecia feita por Isaías a respeito do poder de Jesus. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Amém? Olha isso, irmãos, que promessa maravilhosa. Eu não sei você, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço carregam algum tipo de ferida na sua alma. E o pior de tudo é que elas costumam doer, elas costumam sangrar por muitos anos sem que a pessoa consiga ser curada. São feridas abertas pelos abusos da infância, pela violência física, psicológica, vinda de quem deveria nos proteger. Ou talvez seja uma traição, o abandono de alguém que nós amávamos e confiávamos. Enfim, irmãos, são situações tão traumáticas que nem o tempo foi capaz de cicatrizá-las. Mas Jesus quer que você saiba hoje que Ele pode curar essa ferida que está aberta dentro do seu peito há tanto tempo. Ele quer estancar esse sangue que corre pela sua alma. Ele quer te oferecer uma nova vida, uma nova esperança, sem dor, sem culpa, sem mágoa. E eu quero te mostrar aqui agora o que você precisa fazer para receber esse milagre. E com isso eu vou contar uma história de uma mulher que sofreu durante 12 anos com uma hemorragia terrível. E apesar da sua história estar registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a Bíblia não fala o nome dessa mulher. Tudo que nós sabemos é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum e que ela sofria muito com uma doença que fazia com que ela perdesse muito sangue frequentemente. E além dessa mulher ficar muito debilitada fisicamente, irmãos, aquela hemorragia tornava a mulher impura segundo a lei de Moisés. Isso mesmo. E dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de proibições religiosas e sociais. Por exemplo, ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém, e tudo que ela tocava também era visto como imundo, pois diante da lei, a cama em que ela dormia, a cadeira em que ela se sentava, as coisas que ela usava e as roupas que ela vestia eram totalmente imundas. E qualquer pessoa que tocasse aquela mulher que tinha um fluxo de sangue também era considerado imundo. E aí você imagina o sofrimento daquela mulher, não podia receber um abraço, não podia tocar nas pessoas, receber um carinho. E a Bíblia também diz que aquela mulher do fluxo de sangue já havia procurado ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos da sua época, mas nenhum tratamento resolveu o seu problema e a sua saúde piorava cada vez mais. Você consegue imaginar o tamanho da dor, do sofrimento, da solidão e da vergonha que aquela mulher passava todos aqueles anos? Mas a história dela começou a mudar no momento em que ela teve um encontro com Jesus. Irmãos, eu já tive um encontro com Jesus, foi há muitos anos atrás, e até hoje a minha vida tem sido marcada por Ele. Eu já contei o meu testemunho aqui no meu canal diversas vezes, e eu vou deixar um pouco aqui do meu testemunho no final do vídeo, tá bom? Mas a verdade é que você também pode ter esse encontro. Você não é diferente de mim, você não é pior do que eu, você também é pecador assim como eu. E é por causa de pessoas como você que Jesus veio a este mundo.
O próprio Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, os doentes na alma, aqueles que precisam ser curados da pior doença de todas, que é o pecado. Irmãos, eu fui um jovem rebelde, eu fui um adolescente que viveu totalmente escravizado pelo pecado. Mas Jesus entrou na minha vida e a melhor notícia que eu recebi é que Ele poderia perdoar os meus pecados. Ele poderia me libertar da prisão na alma. E quando eu abri o meu coração para Ele, quando eu fiz a minha oração de entrega, Jesus mudou a minha vida para sempre. E é por isso que no final desse vídeo eu quero orar por você, você que se sente perdido, que a sua vida está totalmente bagunçada, você que não consegue se libertar do pecado. Hoje é o dia da sua mudança, amém? E então, voltando aqui para a história dessa mulher, a Bíblia conta que Jesus estava caminhando por um caminho em Cafarnaum e ele estava cercado por uma grande multidão. Ele já havia curado muitas pessoas naquela região, então era natural que o povo o acompanhasse. E era tanta gente em volta dele que o mestre mal conseguia caminhar. Então, aquela mulher enxergou em Jesus a única oportunidade da sua vida. Ela acreditava que se ela somente tocasse nas vestes do Senhor, a sua hemorragia seria estancada. E então, sabe o que ela fez? Ela saiu da sua casa, ela foi em busca de Jesus e ela veio por trás da multidão e acabou tocando na borda da roupa de Jesus e foi curada no mesmo instante. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E mesmo estando muito feliz por ter recebido aquele milagre, aquela mulher permaneceu em silêncio porque ela ainda tinha vergonha da sua condição. Mas Jesus percebeu algo diferente naquele momento e ele perguntou aos seus discípulos quem havia tocado nas suas vestes. Os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido, afinal de contas havia muita gente esbarrando e tocando no mestre. Mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado não apenas com as mãos, mas principalmente com a sua fé. Então naquela hora Jesus perguntou: quem me tocou? E foi então que a mulher escutou a pergunta e ela percebeu que ele estava procurando ela no meio da multidão. Ela entendeu que não poderia mais se esconder e ela acabou se aproximando e contou toda a verdade. Ela sentiu medo e vergonha porque sabia que a sua doença a tornava impura e ela estava tantos anos acostumada com aquela condição que ela não se via merecedora, ela não tinha coragem de se expor para as pessoas. Mas quando Jesus viu ela, ao invés de repreendê-la, ele ofereceu o seu conforto. E ele disse o seguinte, olha o que está escrito em Marcos capítulo 5, o versículo 34. Filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Glória a Deus, irmãos. E com essas palavras, Jesus não apenas garantiu que a hemorragia da mulher havia sido curada para sempre, como também mostrou para todas as pessoas que ela não era mais impura e que ela poderia conviver em paz com todas elas. Irmãos, Deus me pediu para trazer essa palavra justamente hoje, porque Ele quer fazer a mesma coisa com a sua vida. Jesus está te trazendo esperança a esse coração que está partido, da mesma forma que Ele fez com aquela mulher. E pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro, não é verdade? Por exemplo, um copo de água poluído torna sujo todo um tanque de água potável. E assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada impura. Mas irmãos, com Jesus é diferente. Ele é tão santo, Ele é tão puro, que Ele é capaz de transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados por Deus, lhes oferecendo vestes brancas como a neve. É isso que a palavra do Senhor diz. Então Jesus, Ele quer curar essa ferida que há tantos anos te faz sofrer. Não importa o quanto isso tem te machucado até hoje, meu irmão, Jesus está bem aqui ao seu lado. E tudo o que você precisa fazer é usar a sua fé para tocar nas vestes dele. Amém? Você não precisa fazer uma oração cheia de palavras bonitas, nem cantar louvores ou decorar passagens da Bíblia. A única coisa que o Senhor espera é que você creia que Ele pode limpar e cicatrizar aquilo que está aberto dentro da sua alma há tanto tempo. E se você fizer isso, meu querido irmão e minha irmã, o Senhor vai te dizer ainda hoje: filho, minha filha, a sua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Eu quero orar por você agora, mas antes eu quero contar só um testemunho que aconteceu comigo. Irmãos, eu me lembro que uma vez eu recebi uma notícia de que uma ex-namorada minha tinha me traído, e aquilo foi tão doloroso, irmãos.
Eu era ministro de louvor na igreja e faltava mais ou menos 1 hora para começar o culto. E quando eu fiquei sabendo que eu havia sido traído por uma pessoa pelo qual eu dei o meu melhor, eu queria cuidar bem daquela pessoa, mas ela não valorizou. Irmãos, aquilo me feriu tanto, e eu sabia que se eu não perdoasse, se eu não liberasse o perdão, eu estaria prejudicando a minha vida. A minha vida espiritual com Deus seria totalmente destruída. Afinal, o próprio Jesus disse que se nós não perdoarmos, o Pai Celestial também não nos perdoará. E então, irmãos, eu fui tomar banho para ir para o culto, e quando eu estava ali orando na presença do Senhor, eu comecei a pedir para Deus: Senhor, tira esse sentimento de vingança que está no meu coração, esse sentimento de querer que a outra pessoa pague pelo que ela fez. Ó Deus, me ajude a perdoar. E foi naquela hora, irmãos, que o Espírito Santo veio sobre mim, e Ele me fortaleceu, e Ele me encheu de amor por aquela pessoa. Irmãos, naquele momento eu senti um amor tão forte que eu comecei a orar pela pessoa e desejar o melhor para ela. E foi então que eu comecei a abençoar, profetizar bênçãos sobre a vida daquela pessoa que tinha me machucado. E da mesma forma eu quero te dizer uma coisa: a mesma graça que estava sobre Jesus para amar e perdoar está sobre você também. Se você já tem o Espírito Santo, ou seja, se você já entregou a sua vida para Jesus, saiba que o Espírito Santo é quem vai te capacitar. Amém? E foi então que eu terminei aquela oração, eu saí do banho, liguei para aquela pessoa e eu simplesmente terminei o namoro, e eu não quis nem mesmo jogar na cara. Eu não expliquei a razão pelo qual eu estava terminando, eu simplesmente disse que não queria mais. E até hoje, irmãos, eu estou totalmente curado. Aquela pessoa, eu já abençoei ela, não ficou nenhuma ferida no meu coração, e hoje, para a glória do Senhor, eu estou muito bem casado, já faz 10 anos que eu conheci a Thaís e sou muito feliz nessa área. Irmãos, Deus quer curar feridas hoje, não é à toa que eu estou contando esse testemunho. Eu sei que muitos de vocês estão feridos na alma, mas Jesus é aquele que cura, que liberta, que tira todo o mal, todo sentimento negativo e transforma o nosso coração para sempre. Amém? Então, se você puder, você vai fechar os teus olhos agora e nós vamos orar, pedindo que o Senhor nos fortaleça e nos capacite a fazer a sua vontade. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na tua presença para pedir que o Senhor nos ajude, ó Deus, com as nossas feridas, com as nossas dores que carregamos há tanto tempo e parece que não tem fim. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, cura as nossas feridas abertas pelos abusos, as violências, as traições, o abandono. Senhor, nós sabemos que Tu és o único capaz de curar nossas feridas. O Senhor é o único que pode nos dar uma nova vida, sem dor, sem culpa, sem mágoa. Oh, meu Deus, nos ajude a acreditar que assim como aquela mulher, nós também podemos ser transformados por Tua graça e misericórdia. Que a gente possa tocar em Ti com fé e receber a cura que tanto necessitamos. Oh, meu Deus, nos ajude a confiar em Ti, mesmo no meio de tantas lutas e sofrimentos. Pai, assim como o Senhor fez comigo, faça também na vida deste homem e desta mulher. Oh, meu Deus, eu estou vendo aqui os pedidos de oração. São tantas pessoas necessitadas, carentes na alma, já saíram e entraram em vários relacionamentos e nunca conseguem ser felizes de verdade. Ó Jesus, preenche primeiramente o nosso coração, para que a gente se valorize, para que a gente entenda o nosso real valor e que as pessoas que se aproximem de nós sejam aquelas que vão nos amar, cuidar de nós. Ó meu Deus, nos livre, Senhor, de todos aqueles que nos julgam, aqueles que não vão acrescentar em nada. E assim como o Senhor fez com aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus, acaba com o nosso sofrimento, tira toda dor, Senhor, dessa pessoa, essa pessoa que tem orado comigo diariamente, de manhã e à noite. Fortaleça a vida dela, meu Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Eu sei, meu Deus, que muitos agora buscam por um milagre e só o Senhor pode fazer isso. Não está no nosso alcance e nem no alcance das pessoas. Mas Jesus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará por nós. Pai, nesse momento eu estendo as mãos e eu oro por cada pessoa. E eu libero a bênção do Senhor. Que as minhas mãos, Pai, toquem essa pessoa agora, pela fé. Que essa pessoa receba a cura física, emocional, a cura espiritual.
Ó Senhor Jesus, eu declaro as bênçãos e eu expulso todo o mal da vida dessa pessoa. Debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu libero a bênção sobre esta casa, sobre esta pessoa agora. Pai, acampa os teus anjos ao redor dos teus filhos. Livra, Senhor, de todo mal. Eu sei que nesse momento tem pessoas aprisionadas no pecado. Ó Jesus, assim como o Senhor me curou, me libertou, transforma a vida desses jovens, desta mulher, desse homem. Ó meu Deus, não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ajuda-nos a viver em santidade nesse mundo tão contaminado, tão afastado do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço por este milagre, Pai, e que essa corrente de fé e de oração continue firme cada vez mais, ó Deus, porque aqui eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento que nós podemos ter contigo. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, e eu creio que a partir desta oração agora, o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente estão sendo totalmente curados. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti.
Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós Te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois.
Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das tuas asas. Que a tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho.
Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos.
Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.